O continente americano ele foi descoberto por Colombo ou por Zenri? Zen o quê, meu irmão? Isso mesmo, você não escutou mal. Talvez exista uma possibilidade dos chineses terem chegado aqui muito antes do que os europeus. No século XV, os chineses eram muito melhores navegadores do que os povos europeus. Para se ter uma ideia, uma caravela ela tinha 24 metros de comprimento, enquanto um navio chinês ele tinha 120 metros de comprimento, bem equipado e muito bem estruturado. Já foi descoberto e comprovado que os chineses eles já viajaram muito antes do que os europeus para Camboja, Java, Sri Lanka e a Índia. Inclusive o professor Mário Sproviero da USP ele disse o seguinte, que a tecnologia naval chinesa era incomparavelmente mais avançada que a europeia no século XV. Eles possuíam plenas condições de chegar à América. Com essa ideia em mente de que os chineses eram muito mais evoluídos em termos de navegações do que os próprios europeus, um pesquisador inglês chamado Gavin Menzies, ele chocou o mundo alguns anos atrás dizendo que uma frota de 300 navios chineses havia chegado aqui na América 70 anos antes do que Colombo. Para levantar essa teoria, ele se baseia em alguns fatos que nós vamos ver aqui posteriormente. Alguns pesquisadores chineses, no entanto, eles não acreditam que os chineses tenham vindo tão longe aqui na América durante aquele período. Por quê? Porque a ideia das navegações chinesas não era de colonização, não era de povoamento de outras terras. Era, na verdade, com o único intuito de comercializar, de conseguir pegar produtos, de levar e de revender. Então, nessa ideia de comercialização, quanto mais longe eles fossem para poder trazer os produtos, menos lucro eles iriam ter. O professor Xu Consheng, da Universidade de Fuzhou, ele afirma o seguinte, que as frotas zarpavam com o intuito de negociar e não de colonizar. E quanto mais longe se ia, menos lucro se tinha. Porém, para o inglês Menzies, isso não vem ao caso. Ele continua baseando e tendo suas ideias bem firmes na questão de que os chineses chegaram aqui muito tempo antes. Então vamos lá em algumas ideias das quais ele se baseia, algumas com um forte fundamento e outras nem tanto. Uma das fontes que afirma ele ter se baseado para dizer que os chineses chegaram aqui antes do que os europeus é um mapa, Mundi, onde a gente encontra nesse mapa, que foi realizado por um italiano, o Cabo da Boa Esperança. Esse Cabo da Boa Esperança, você pode dizer, mas sim, um mapa com o Cabo da Boa Esperança, tá, beleza. Só que esse mapa ele foi confeccionado 30 anos antes do Cabo da Boa Esperança ter sido navegado pelos europeus. Esse italiano, ele fala que o mapa foi feito, naquele período ele fez uma afirmação de que o mapa tinha sido feito baseado em uma pessoa de super confiança que ele conhecia e que atestava que o mapa estava correto. Então, alguém navegou pelo Cabo da Boa Esperança muito antes do que os europeus, na verdade 30 ou 40 anos antes, e a gente não sabe se foram os chineses ou não, mas nesse quesito, um ponto para Menzies. Outra coisa que Menzies afirma é que em um livro chinês, de 1430, existe um mamífero chamado Milodon que só existia na Patagônia. Pesquisadores chineses, eles não sabem como dizer por que aquele mamífero está ali desenhado num livro chinês, de 1430, e informações sobre esse mamífero também estão contidas nesse livro, e esse pessoal, esses pesquisadores chineses até hoje não sabem o motivo nem o porquê daquele mamífero estar naquele livro escrito, antes de os europeus chegarem aqui. Então esse a gente pode dizer que é mais um ponto para Menzies, Como é que eles souberam como era desenhado o bicho e quais as características do bicho em 1430? Vieram aqui ou não? Algumas outras afirmações, porém, que Menzies ele coloca, ele na verdade pode ter sido enganado, porque em um dos memoriais que foram feitos para Zenri, afirmando sobre os seus grandes feitos e suas navegações, existe um símbolo chinês que mostra que era a quantidade de lugares que ele tinha visitado durante o tempo que ele começou a circunnavegar pelo mundo. Para Menzies, esse símbolo simbolizava 30 mil, era o número 30 mil. E alguns pesquisadores chineses falam que o símbolo é muito parecido, mas na verdade na escrita da época o símbolo queria dizer
30 lugares e não 30 mil lugares. Então, nesse quesito, ele deu uma derrapada e até eu acho, né, que o Menzies está errado. 30 mil lugares naquele período, hoje em dia a gente tem por volta de 200 países. Se o cara visitou 30 mil lugares, a não ser que ele fosse assim, Muribeca, Piedade, Jaboatão, isso, aquilo, tal, tudo. Então, nesse caso aí, eu acho que Menzies deu uma derrapada. Outra coisa que Menzies afirma também é que existia lá nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, um local que era um observatório lunar que ele afirma com unhas e dentes que tinha sido construído pelos chineses, quando na verdade um pesquisador espanhol que é perito nessa área, ele tinha afirmado que aquilo ali foi feito pelos espanhóis por todas as características que estavam ali. A coisa é tão séria, né, e tão bem constatada que nas suas próximas edições dos livros, Menzies prometeu tirar essa constatação porque ele sabia e tinha admitido que estava errado, tanto que os livros que vendem hoje não tem mais essa afirmação desse observatório lunar lá dos Estados Unidos, feito pelos chineses. Bola fora para Menzies novamente. Então é isso, pessoal. Estando certo ou não, sabendo se os chineses vieram aqui antes de Colombo ou não, né? Na verdade, a gente só pode comprovar as coisas quando tem um registro sobre elas. O fato é que muita água ainda vai rolar para tentar se descobrir se os chineses chegaram aqui primeiro em Colombo ou não. Enquanto isso, nos Enems da vida, continuem colocando lá a alternativa X, que quer dizer que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo e não Zenri, por enquanto, mas talvez no futuro a alternativa será outra. Até o próximo vídeo, quem sabe com mais descobertas aí de novidades quanto à nossa querida América. Até lá! Eu ia falar uma coisa em chinês, mas não sei nada. Tchau!